Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 304. Eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu numa semana infeliz do Corinthians, né, Dudu? É uma pena, né? A gente sabia que era uma semana bem complicada para nós, mas acho que todo mundo pelo menos estava esperando boas partidas, né? Elas vieram de certa forma, mas os resultados não ajudaram e aí gera um monte de polêmica que a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Eu não posso deixar de começar esse podcast falando das ameaças, né? Eu acho que a gente teve duas derrotas, né? E, enfim, mas falando das ameaças, o William acabou anunciando sua saída logo depois da eliminação, né, da Libertadores, e disse que estava saindo muito, o que pesou muito foram as ameaças para a família dele, né? Que a gente acompanhou aqui, até falou bastante disso na Irmandade. E no jogo de ontem, depois do jogo da derrota contra o Sem Mundial, o Fagner também, o filho do Fagner, na verdade, né, sofreu mais ameaças ainda, né? Enfim, o filho do Fagner é uma figura conhecida nos bastidores do Corinthians, até por jogar na base do Corinthians, mas a gente vê ele acompanhando o pai, entrando no estádio e tudo mais, há muito tempo, né? Ele é uma figura engraçada, simpática, é o Fagninho, né, que todo mundo chama, Henrique Lemos, se não me engano, que é o nome do garoto, e sofrendo aí ameaças por uma falha que o Fagner cometeu na partida, né? Mas, Gibson, isso não pode acontecer, né? Qual que é o limite aí da cobrança, né? Cara, o limite é o saudável, cara, sabe? Você pode ir lá entra no Instagram do Fagner e fala, porra, você errou no lance, tá? Agora, primeiro, o Fagner tem moral, velho. Já fez muito pela gente, sabe? Sim. Então, assim, cobrança, mas tem em mente de quem você tá cobrando, cara. Saca? Você não tá cobrando do Luan. Você tá cobrando... Mesmo se fosse o Luan, velho, sabe? Tipo, tem um limite saudável da cobrança. Agora, bicho, quando parte pra essas ameaças de agressão, de eu vou te pegar, vou te quebrar, vou te matar... Bicho, isso aí é coisa pra botar em bom português de arrombado. Né? E fazer isso com criança, então o cara é um arrombado ao quadrado. Fazer com o jogador já seria um absurdo, mas ainda vai no Instagram da família do jogador. Não vai atrás do moleque, meu. Que porra é essa, bicho? Né? Tipo, é uns caras muito retardados, tá louco, bicho? Esses caras tinham que, pegar e jogar, prender e deixar lá, tipo, um aninho. Pensa na vida aí, idiota. Sabe, antes de fazer uma merda dessa. Mas, Ana, a gente sabe que isso que o Gibson falou de prender, isso dificilmente vai acontecer. Dificilmente não, nunca aconteceu. No Brasil, pelo menos, que eu saiba, isso nunca aconteceu. Não sei se em algum lugar do mundo alguém já foi preso por fazer ameaças em rede social. Basta ver a punição ridícula que o Santos tomou na ameaça de agressão ao Cássio, né? Não, na agressão ao Cássio, né? Não exato. Foi ameaça. Ali foi fisicamente mesmo, ele tava lá, exato. Correu atrás. Exato. E são 2 jogos, né? São 2 jogos e 35 mil, se não me engano. Na Copa do Brasil, né? Os jogos isso, ainda. Isso. Que ele tá eliminado, então vai ser só no do ano que vem, enfim, ou sei lá quando ele vai participar de novo. Então, na cabeça de quem quer fazer coisa errada, não é na cabeça de todo mundo. 90%, 99% não quer fazer coisa errada, mas a cabeça de quem quer fazer coisa errada, isso acaba sendo um incentivo. Para mim, o limite da cobrança... Primeiro que a cobrança eu acho que tem que ser mais dentro do clube. Então, a cobrança tem que vir do Roberto, a cobrança tem que vir do Alessandro, a cobrança tem que vir do próprio Duílio. E para mim, o limite da cobrança é aquilo que aconteceu ontem na saída. Sim. A hora que passa um ano... Porque assim, a hora que perde... Tudo bem, eu concordo com vocês, houve uma falha ou erro, como vocês queiram falar, do Fagner. Mas ele foi o único que falhou no lance? Não. Então assim, quando ganha todo mundo. Quando perde todo mundo. Então a cobrança na porta do estádio, que eu saiba, não houve nenhum tipo de violência, foi só uma cobrança verbal, falando que eles têm que ganhar quarta-feira. Pra mim esse é o limite da cobrança. É você ir na porta... ir lá cobrar os jogadores, mas sem não é pegar no carro de ninguém, não é pegar um para Cristo, porque quando jogam, são 15 que jogam, 16 que agora podem em substituição, então os 16 estão em campo para fazer o melhor pelo Corinthians. Infelizmente é mais um caso que acontece, não só com o Corinthians, mas vem acontecendo muito isso no futebol brasileiro ultimamente. E o que pesa mais, no caso da saída do William, é a repercussão que isso pode gerar lá fora pro clube, né?
querendo que outros jogadores, se vierem de fora, vão querer jogar, vão querer se arriscar a vir. Se a torcida quer punir, que não vá ao jogo, então. Faça o protesto não indo ao jogo, entendeu? Não vá, não apoia. De repente era um protesto melhor do que ficar fazendo essas coisas que estão sendo feitas ultimamente. Mas enfim, lamentável mais essa situação. Torcer para que dê tudo certo quarta-feira, né? Porque dependendo do que acontecer quarta-feira, nós vamos estar vendo isso, vamos estar falando isso de novo na quarta-feira. Como disse o Dudu, tipo assim, cara, não vai no jogo, faz até melhor, vai ficar na porta do estádio, velho. Ficar berrando lá fora. Sabe? É mais contundente do que até não entrar. Não compra ingresso, fica lá fora. Fica em volta do estádio, velho. Entoando, canto. Aí isso é protesto, né? Agora ameaçar a criança, cara, isso é, pelo amor de Deus. E, enfim, o Dudu levantou isso, né? Não é o único caso no futebol. O futebol brasileiro já passou por isso em outros momentos, né? Foi no Bahia, né? Que jogaram bomba no ônibus, feriu o Danilo Fernandes. Tiveram outros lances no assim. Inter também, né? No Inter também, Enfim, a gente tá num momento, no mundo, tá todo mundo vendo preto e branco, né? Ou você tá de um lado ou você tá do outro. Não existe cinzas, né? Não existem outras cores e isso está se refletindo no futebol aí, né? Entrando num lance mais... Eu acho que é a vitória do terrorismo, né? Que começou, talvez, teve lance lá com as torres gêmeas em Nova York, tô indo longe. Mas que começou ali e que mostrou um caminho, que as pessoas, então o negócio agora é partir pro terrorismo. E tá todo mundo partindo meio que pro terrorismo, achando que isso vai levar a algum lugar. E a gente só tá vendo as pessoas cada vez mais distantes uma das outras e todo mundo, enfim, se separando e vendo política e futebol como algo definitivo, assim, e não é isso, né? E não é isso. Todo mundo sem tolerância, né? Ninguém mais tem tolerância. Exatamente. Mas eu queria passar pro Dudu para fazer uma análise, Dudu, da nossa participação na Libertadores esse ano, né? Foram 10 jogos, 2 vitórias apenas, 5 empates, 3 derrotas. Marcamos 5 gols e sofremos 6, mas chegamos nas quartas de final. Conforme a gente conversou no começo do ano, a gente fez uma projeção aqui do que a gente imaginaria onde o Corinthians podia chegar. Com o time que nós tínhamos, todo mundo aqui cravou pelo menos quartas de final ou semifinal, até pra gente sair um pouco da barreira das oitavas. O sorteio não foi muito grato conosco, né? Na minha opinião, a gente pegou o grupo mais difícil da Libertadores. Começamos mal, mas o time foi se encontrando. Eu acho que o que pesou um pouco foi a falta de gols, né? Principalmente das principais contratações nossas. Mas eu não vi uma participação, a participação acabou não sendo tão ruim quanto a gente imaginou. Mas porque a gente fazia um tempo que não conseguia chegar nas quartas. Assim, é uma pena que nem eu falei, a gente não fez os gols, não tivemos protagonistas na Libertadores. Acabamos não sendo um protagonista, apesar de chegar nas quartas. Mas eu não vi ela como tão ruim assim. Espero que a gente consiga disputar a Libertadores ano que vem, que eu acho que é isso que vai dando, né, canja pro time para poder se fortalecer cada vez mais. Que eu me lembre, eu precisaria verificar os episódios no começo do ano. Eu acho que eu fui mais pessimista. Eu acho que eu não achava que a gente ia chegar em quarta de final nem em semifinal, não. Dada a lembrança do começo do ano, a gente foi longe até agora. A quarta de final da Libertadores, como o Dudu falou, a gente pegou um grupo casca, né, 2 jogos com o Boca, depois pegou o Boca de novo. Eu acho que a gente foi até onde dava pra ir, né? Eu não vejo esse time, honestamente. Se jogasse melhor esse jogo, poderia ter classificado e a semifinal. Não, cara, não acho. A gente foi até onde deu pra ir. A gente tem um problema claro de marcar gols, faz tempo isso, né? Não é de agora, não é desse ano, isso vem de antes. Então a gente tem esse problema de marcar pouco gol. A gente entrou na Libertadores sabendo isso, né? E foi o que aconteceu. A gente marcou quantos gols? 4 na Libertadores? 5? Sim. Então. 4, né? Um foi contra. Então. um deram pra gente primeiro. Mas 5, vamos ser generosos. E nenhum de atacante, né, Dudu? Foi nenhum. O Maicon 2 vezes, o Du, Queiroz... E o Adson. Sim, né? E se for ver as partidas, a gente fez várias partidas ruins. A primeira partida lá na altitude lá foi nojenta na Libertadores. Sim, né? Foi horrível. Então, assim, eu acho que o time deu o que tinha que dar pra esse ano. Assim, não vejo indo muito mais do que isso, né? Agora o lance é tentar salvar essa classificação aí na Copa do Brasil, que se conseguir salvar, eu já acho que vai ser lucro pro ano. Tem que entender que a gente vem de uma sequência de 2018 pra cá sinistra, né? E a gente vinha caindo ano a ano. Esse foi o primeiro ano que a gente subiu de patamar em relação ao ano anterior. 2019 foi pior, 2018 foi pior que 17, 19 foi pior que 18, 20 foi pior, 21 foi pior
E esse ano foi o ano que a gente deu uma melhorada. O que interessa agora pra mim eu acho que o grande lance agora é tentar pegar uma vaga direta pra Libertadores pro ano que vem. Essa é a jogada. Então, a Libertadores eu acho que a gente chegou ao limite de que a gente podia chegar, dado ao chaveamento que nos foi conseguido durante a própria Libertadores. Porque o desempenho foi pífio. Você pegar um time como o Corinthians, que tem uma folha de pagamento imensa, pode ser desestruturado, pode não ter goleador, mas não conseguir ganhar do Always Red nenhuma vez, é um absurdo. Então, assim, o Corinthians teve um resultado no limite que a gente acha que conseguiria chegar. Eu conseguiria ver ele no máximo numa semifinal, dependendo do chaveamento. Não vejo o Corinthians com esse time na final da Libertadores. Mas o desempenho foi horroroso, foi pífio. Essa é a minha opinião para a Libertadores. Para a Copa do Brasil, a minha opinião já é completamente diferente, porque foi um chaveamento que nos beneficiou e muito. E muito pegou. Da Copa do Brasil. Exato. E aí eu vejo como obrigação na quarta-feira passar, sim. Porque do mesmo jeito que a gente foi desclassificado por times melhores do que nós somos infinitamente superiores ao Atlético Goianiense. E aquele jogo contra o primeiro não podia ter existido. O Corinthians estava jogando, enfim, vem jogando muito no limite daquela criação de situação de gols e fazer gols, né? Ele estava sempre criava pouco, mas acabava fazendo até um número razoável de gols pelas poucas situações que criava. Nas últimas semanas, o Corinthians até cria algumas situações, mas não consegue converter elas em gols, né? E a nossa participação da Libertadores foi meio que isso, né? O Corinthians não conseguiu... Enfim, acho que o Gibson foi muito feliz falar da dificuldade do Corinthians fazer gols. Não conseguiu sair disso, né? Fazia muito tempo que a gente não chegava nas quartas. Eu acho que é importante a gente colocar esses limites, aumentar, né? Chegar mais vezes nas quartas, na semi. E aí a gente vai conseguir ganhar novamente essa competição, né? Nessa partida da Libertadores, nossa eliminação ali, logo depois o Willian anunciou a sua saída, né? Como a gente comentou ali, falando das ameaças e tudo mais, estão falando que ele vai de novo pro futebol inglês, né? E eu queria ouvir primeiro do Dudu, vou deixar segurar um pouco a Ana aí. Ô Dudu, o que você achou desse quase um ano aí que o Willian ficou no Corinthians, essa volta rapidinha dele aí? Olha, eu vou tentar não ser muito longo, né? Assim, eu acho que depois do Ronaldo Fenômeno, a maior contratação do Corinthians tinha sido o Willian. Por toda a história dele, por tudo que ele sempre jogou nos outros times. E acho que criou uma expectativa muito grande, não só para mim, como para todo mundo. Só que realmente ele não se adaptou. Acho que não se adaptou, ele jogou com o Silvinho e com o Vitor Pereira. Mas ele não conseguiu se adaptar ou ao futebol, ou ao jeito que se joga o futebol, ou aos esquemas que foram dados para ele. Então ele ficou devendo sim ele ficou devendo nessa passagem. Também acho que vale ressaltar que, não tenho a estatística aqui, mas ele foi um dos jogadores mais caçado, né? Então ele apanhou bastante também, acho que isso dificultou o futebol dele, para ele conseguir fazer os dribles. Mas enfim, eu achei uma pena, né? Não queria que ele tivesse saído, mas é uma pena porque foi uma contratação que todo mundo estava muito esperançoso por ela, mas não rendeu. Infelizmente não rendeu. Tomara que ele seja feliz lá de novo na Inglaterra, porque eu continuo achando ele um baita jogador, mesmo não tendo dado certo no Corinthians. Partindo do princípio de que as ameaças são totalmente erradas, seja a qualquer pessoa no mundo, tá? Ninguém tem que ser ameaçado no mundo. Ponto. Por nenhuma convicção que ela tenha. O aproveitamento dele no Corinthians, em gols, foi 0,1%. Ele tem na carreira um aproveitamento de gols de 15%, tá? Mesmo no Arsenal, que é onde ele estava encostado antes de vir, ele tinha um aproveitamento de gols de 2%. Então, assim, ele foi muito abaixo. Ele foi caçado, mas o futebol inglês não é conhecido também por ser jogado por ladies, né? Então aqui, ele teve um aproveitamento pífio no Corinthians. Ele não desequilibrou nem no campeonato. Ele fez um gol, se a gente relembrar o gol que ele fez, que nós estamos falando de aproveitamento 0,01%. Foi de pênalti, era um gol, né? De pênalti do São Bernardo, já estava 2-0. O Fábio Santos pegou para cobrar. Falou, não, Roger, você já fez 2 gols. Pega aí e faz o terceiro. Aí o Roger fala, não, vamos dar uma moral pro Willian. Então, quer dizer, foi um gol de moralzinha ainda. Não foi um gol nem de... Foi um gol de que ele era a terceira opção para bater o pênalti. Então, quer dizer, não fez absolutamente nada pelo Corinthians. Ele jogou machucado. Ele jogou a primeira vez, ele caiu contra o Boca, machucou. Ele estava quente. Muitos jogadores tentam voltar. Já vimos isso 500 vezes. Não deu, ele saiu.
e depois ele foi pro departamento médico e foi liberado pelo departamento médico. A não ser que o departamento médico do Corinthians for totalmente louco, tem coisas acontecendo lá dentro que a gente sabe, porque agora não é mais o Joaquim Grava, é o Bruno Maziotti que é o chefe, então alguma coisa aconteceu lá dentro e a gente não sabe o que foi. Pode até ter sido isso, mas ele foi liberado para jogar machucado? Eu duvido. A única coisa que eu queria falar, só para rebater finalmente, só para as pessoas saberem, que ele deu uma entrevista no UOL, falando que a mulher dele teve uma hérnia por estresse pela torcida do Corinthians. Desculpa, gente, só para vocês entenderem, estresse não dá hérnia, tá? E não vai dar frouxidão na sua parede abdominal se você ficar nervoso. Fiquem tranquilos, tá? Ninguém vai ter hérnia por isso. Eu acho que ele culpou a mulher. Gente, vamos assumir, ele é homem de 34 anos. Ele não queria mais ficar no Corinthians. Eu acho que a passagem dele ficou abaixo do que a gente esperava, sem dúvida, né? A gente esperava pelo nome dele, pela história dele. Não tô falando da história dele no Corinthians, mas a história dele jogando, enfim, como jogador. A gente esperava mais mundial, dele aqui. Sim, né? Ele veio, assim, tem que botar no contexto. Ele veio naquela leva de jogadores que a gente aproveitou a ocasião, né? Porque a gente tá há tempos sem dinheiro pra contratar. Ele veio porque veio de graça, aquela coisa, né? A gente não teve que pagar pra trazer ele. Mas eu acho que ele ficou abaixo. Realmente, a gente esperava mais do William. Eu acho que ele fez partidas muito boas, inclusive eu tava numa delas lá na Arena Neoquímica, que foi aquela partida que a gente quase rebaixou o Grêmio lá, ficou 1-1, e fui com o Ícaro. Isso ano passado, né? Então, no final do ano passado, sim. Né? Foi a última vez que eu vi o William ao vivo. E ele ocupava o setor inteiro, assim, driblava todo mundo. Aí, óbvio, chegava alguém, dava uma cacetada, ele arrebentava ele pra parar a jogada. Mas tem partidas muito boas. A gente várias vezes elegeu ele aqui melhor em campo, né? Mas eu acho que essas questões extra-campo atrapalharam ele, né? Eu acho que nem tanto ele, cara. O que eu queria dizer é o seguinte, assim, eu acho... A minha impressão é que a pressão pra ele sair veio muito mais dela, enfim, da família, do que dele. Então eu acho que ele, assim... E aí rolou esse fato dele tá machucado, e daí ele volta, mas não tá bom... E aí, ao mesmo tempo, rola essas ameaças, e aí vai sair. Então, a saída dele foi muito ruim. Saiu de um jeito ruim. E deixa um gosto amargo na boca, porque a gente, obviamente, esperava mais dele. O fato é que o William não está mais no Corinthians. Eu vou sentir muita falta do William. Eu concordo com a Ana que ele não fez aquela partida espetacular, fantástica, enfim, aquele desequilíbrio. Eu concordo com o Dudu que ele não fez gol. Não, ele deveria ter tentado chutar mais. Eu acho que o William nem tentou chutar tanto no gol, como a gente costumava ver ele fazer nos campeonatos ingleses, né? Mas como, enfim, já foi falado aqui, o William acabou sendo eleito 7 vezes o craque da partida pela Irmandade Corintiana. Ele só perde para o Cássio nesse ano de 2022. O Cássio foi 13 vezes, quer dizer, quase o dobro de vezes, mas o William é o segundo colocado isolado com 7. E nas notas também, na média de notas, né? Ele só perde para o Cássio. Ele é o primeiro jogador de linha. Ele tá com uma média de 5,74 aqui na Irmandade Corintiana. Então, apesar de tudo isso, ele não ter feito uma grande partida, desequilibrando e tudo mais, ele segundo as notas da Irmandade, e a Irmandade não somos só nós 4 aqui, existem outras pessoas, às vezes participam aqui ou não, mas que dão as notas, e a gente faz essa média para eleger o craque do jogo e para fazer essa média de notas. Ele vinha sendo um dos jogadores mais importantes do Corinthians no ano. E o Corinthians fica mais fraco sem ele, apesar... E eu até concordo com o Ana, ele não fez aquela partida que você fala, putz, o William matou a pau. Mas apesar disso, a gente vai sentir muita falta dele, como aliás já estamos sentindo até do Mantuan, né, que saiu e o Yuri Alberto chegou aí e não resolveu o nosso problema. Enfim, um jogador que a gente vem falando aqui faz tempo e atingiu um número expressivo novamente, foi o Cássio, né? 608 jogos, oficialmente é o segundo jogador com mais jogos com a camisa do Corinthians. Agora faltam 200, se ele quiser chegar no primeiro lugar ali, pro Vladimir. Deixou para trás o Ronaldo, goleiro, o Zé Maria, o Birubiru, o Luizinho, Vaguinho e o Rivelino, né? Oficialmente é o segundo jogador com mais jogos com a camisa do Corinthians. Estamos vendo a história aí, né, Gibson? Cara, o cara tá desde 2012, né? Esse é o 13º ano dele, titular do time, com raras sessões ali, alguns momentos que ele se machucou e que o Walter na época assumiu, mas enfim, né? Foi muito pouco, né? Que ele ficou fora. Aí a pergunta fica, ele vai fazer esses 200 agora? Pra alcançar o Vladimir. 200 seriam 3 anos, mais ou menos, né, Dudu? Acho. De jogos. Ele deu a declaração que ele queria jogar até os 40, não foi isso que eu tinha lido em algum lugar? Tô falando bobagem. Foi. Né? Agora, se ele vai conseguir jogar no nível até os 40 no Corinthians, já é outra questão. Ele tá com quanto agora?
35 que a gente falou, né? Bom, se ele jogar até os 40, pelo menos até os 38, ele vai brigar com o Vladimir ali na frente. Acho que, pra responder o Gui, muito se passa também do que o próprio Corinthians pode oferecer pra ele. Não acho que em termos de contrato, mas em termos de disputar título, né? Se a gente consegue, de novo, por vários anos seguidos, classificações para Libertadores, esse número de jogos vai aumentando pro Cássio e, consequentemente, vai diminuindo, né? Então, vamos ver, né? Ele tem contrato por até final de 24, então acredito que pelo menos aí mais uns 100 jogos ele deve fazer. Lógico, a ressalva que ele não se machuque e tudo, mas também continue jogando bem. Continue jogando bem, isso que eu ia falar. Não adianta ele querer fazer só pra... Não, a gente até já falou aqui, eu acredito que pelo menos os 700 jogos aí ele vai bater. Mas, é o que você falou, nós estamos vendo uma história, é sensacional, Cássio é gigante, por tudo que a gente fala aqui, você vê que ele não se envolve em confusão ainda, mesmo na eliminação da Libertadores, quem foi dar entrevista foi ele. Vamos falar assim, ele não nasceu corintiano, mas hoje ele é extremamente corintiano. É muito bom ver essa história aí e que ele continue, pelo menos até o final do contrato, fazendo essas partidas. A gente não gosta muito, mas quem sabe também decidindo partidas aí, fechando o gol, salvando em disputa de pênalti, porque é o maior goleiro da história do Corinthians. Acho que o pessoal já falou tudo, eu torço nada contra o Vladimir, mas eu torço para ele conseguir chegar perto sim, e conseguir... Para mim o ideal seria que empatasse, ficasse os dois juntos aí, porque são dois grandes jogadores. O Cássio, como você já disse na hora que a gente estava falando do William, ele é o melhor jogador do Corinthians na temporada, isso a gente sabe. Se a gente classificou muito na Libertadores, se a gente chegou muito longe na Libertadores, que nem nós estávamos falando antes, muito foi na conta do Cássio, inclusive defendendo vários pênaltis, defendeu pênalti na fase de grupos, defendeu pênaltis nas oitavas, e não teve nenhuma culpa nos gols do que ele tomou na Libertadores. Eu espero que ele continue fazendo a diferença e eu acho que ele tem mais bola para jogar em 3 anos, sim, do Corinthians em alto nível. Eu acredito porque ele é uma pessoa que se cuida muito, ele é uma pessoa regrada, né? Então eu acho que ele tem condições de chegar jogando em alto nível pelo menos mais 3 anos e vai chegar aí perto do Vladimir. Eu acredito, espero que o Cássio continue fazendo história, mas espero que na quarta-feira a gente não precise tanto dele. Eu ia só fazer uma ressalva que a Ana falou na temporada, eu queria colocar um S aí, porque eu acho que o Cássio, depois de 2017, todas as temporadas, 18, 19, 20, 21, 22, acho que o Cássio é o melhor do elenco. Apesar de ser bastante criticado, né? Ele chegou bastante questionado nesse início de temporada, e vem fazendo uma grande temporada no Corinthians, sem dúvida nenhuma, principal jogador do clube. Outro jogador que está fazendo números interessantes, né, e tá passando um pouco desapercebido, é o Fagner. O Fagner tem 462 jogos já com a camisa do Corinthians. O Rivelino, que é o 10º jogador, tem 475 jogos. Quer dizer, mais 13 jogos, ele vai ficar entre os 10 mais jogadores, tirando desse ranking o Rivelino. Então o Fagner, esse ano ainda, ele tem revezado um pouco com o Rafael Ramos, enfim, não está fazendo tantas partidas, estava machucado, enfim, aquela coisa toda que a gente está acompanhando, mas é possível que esse ano ainda o Fagner esteja entre os 10 primeiros que mais vestiram a camisa do Corinthians aí. Vamos lá, na quarta-feira a gente tem um desafio enorme para classificar na Copa do Brasil, né? O Atlético Goianiense, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. Com o mando nosso, jogamos 7 vezes contra este adversário. Temos apenas uma vitória, 2 empates, 4 derrotas. A vitória foi em 2011, foi um 3-0, sonoro 3-0, placar que classificaria o Corinthians direto. Na quarta-feira, os gols foram marcados pelo Castan, William Bigode e Alex. No Pacaembu, né? No Pacaembu, exatamente, porque na Neoquímica Arena o Corinthians nunca marcou gol no Atlético Goianiense. Como é que você vê essa partida, Ana? O problema é que eles mesmos criaram, eles mesmos têm que resolver. Obrigação de ganhar e classificar eles quarta-feira. Mesmo... Comissão técnica e jogadores. Comissão técnica e jogadores, todos. Não tira ninguém, porque são todos, quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo. Eles mesmos criaram o problema, eles resolvam quarta-feira. E você acha que eles conseguem resolver? Eu acho que tem que resolver. Eu só espero que dessa vez, não criticando a partida que foi contra o Flamengo, mas eu acho que aí os medalhões, esses caras que foram contratados, deem a cara à tapa. Ou seja, então eu espero que, nada contra o Bruno Mendes, mas espero que jogue o Gil. Por quê? Porque é veterano,
sabe? Ele sabe o que tá fazendo, pode ser cobrado, pode ser decisivo numa jogada aérea. Renato Augusto comece jogando. Senhor Juliano, que botou a cara primeiro para bater, precisa jogar, precisa render mais. Espero que o Roger Guedes assuma essa responsabilidade também. E o Yuri Alberto, mesmo que acabou de chegar, precisa começar a finalizar. Não importa da onde vai estar, mas precisa começar a finalizar, fazer o gol que a gente espera. Acho que isso que o Corinthians, que nós aqui, os torcedores, vamos esperar. E que se entregue em campo, que dê em raça, que seja o Mantuan, né? Se espelhem em Mantuan, se espelhem em Romero, se espelhem em Jorge Henrique e finalizem. A gente falou pouco agora do jogo, mas que também coloque os jogadores que chutem. Espero que o Fausto Vera jogue, chute, finalize, Renato Augusto chute e sem mimimi. Todo mundo vai ter que ter, e que tenha a força mental, que todo mundo tenha a cabeça, saiba, porque ainda dá tempo de virar. Vai ser difícil, mas assim, temos a obrigação de eliminar o Atlético Goianiense. Olha, eu acho que dá pra fazer o resultado, nem que seja os 2 gols pra levar pra pênalti, dá pra fazer. Mas, como a gente sabe que o Corinthians faz pouco gol, o ideal, no mundo ideal, seria tentar fazer um logo no começo, nos primeiros 20, 25 minutos, pra tentar botar um pouquinho de pressão em cima do Atlético Goianiense, eles não jogarem muito folgado. A gente não vai conseguir fazer é difícil fazer o que a gente fez com o Atlético Mineiro, meter 2 gols lá no final da partida, vai ser raro, né? Então eu acho difícil isso. A minha esperança é tentar conseguir fazer um gol razoavelmente, sei lá, no primeiro terço da partida pra botar um pouquinho de pressão no Atlético e aí tentar forçar o segundo pra levar pros pênaltis. Vamos esperar aí, o Corinthians está com uma dificuldade enorme de fazer gols, vamos torcer para abrir a porteira aí na quarta-feira e depois no domingão, 6 da tarde, a gente vai jogar lá no Castelão contra o Fortaleza, né? No ano passado a gente perdeu lá de 1-0, mas a gente como visitante tem um retrospecto bom lá. São 14 jogos, 8 vitórias do Corinthians, 3 empates e 3 derrotas. Fortaleza está subindo no campeonato, né, Ana? Tá, hoje ganhou o clássico, né? Jogou até que bem. Mas o Corinthians tem condição de fazer um jogo de igual para igual. Lembrando que esse jogo foi o que foi transferido para domingo, né? Então o Corinthians vai ter um dia a mais de... Porque eles jogam quinta, né? Para se recuperar. Eles jogam quinta na Copa do Brasil. Exato. Então, assim, eles vêm de um resultado, vão vir de um jogo a menos tempo, né? Mas isso não significou nada no sábado, né? Mas eu acredito que o Corinthians tem tudo para fazer um jogo bom lá em Fortaleza também. O resultado pode vir, pode não vir, mas tem que jogar de igual para igual contra o Fortaleza. Olha, é aquilo que a gente fala, né? Começamos a deixar alguns pontos em casa para adversários diretos, tem que começar a buscar fora de casa. Então vai ter que ganhar o jogo do Fortaleza. Não vai ser fácil ultimamente, né? Até porque o gramado lá, todo mundo tá reclamando, o gramado não tá bom lá, né? Tá bem irregular. Mas enfim, vai ter que ganhar o jogo. Independente do que aconteça quarta-feira, não dá para deixar essa distância de pontos no Brasileiro abrir mais, enfim. Mas espero que a gente consiga ganhar aí os 3 pontos. Se possível, com tranquilidade, né? Chega de pouco de sofrimento para nós. Se tiver sofrimento, que tem um pouquinho na quarta. Domingo, espero que seja mais tranquilo. Embolou, a gente vacilou e os caras chegaram junto ali, né? Um empate e uma derrota ali, os caras colaram a gente. Então, o importante agora seria tentar descolar um pouquinho o segundo lugar de novo ali, pra ficar um pouco mais tranquilo, né? Na busca da vaga direta pra Libertadores, porque eu acho que o campeonato tá muito difícil. Enfim, não vou adorar a pílula aqui. Mas eu acho que é um jogo pra ir pra cima. Esse jogo Fortaleza tem que tentar ganhar, cara. Não é um time que assusta. Ele tá num momento melhor no campeonato. Ele tá num momento muito ruim, tava lá embaixo da tabela. Mas nas últimas 4 partidas foi um empate, agora 3 vitórias na sequência. Então eles estão dentro das limitações do time deles numa ascensão. E o que me preocupa mais que o jogo contra o Fortaleza, na verdade, vai ser como que vai estar a cabeça do time, como vai estar o espírito do time, dependendo do que acontecer na quarta-feira. Acho que isso pode influenciar mais no jogo do fim de semana do que o adversário em si. E Ana, as meninas jogaram essa semana, né? Jogaram bem. Sim, hoje tivemos um jogo contra o Real Brasília, que foi indo para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo fora. Foi um jogo tranquilo pro Corinthians. O Corinthians fez 2-0. Praticamente liquidou essa quarta de final, né? O Corinthians até anunciou que o próximo jogo vai ser contra o Real Brasília na Neoquímica Arena, às 11 da manhã. Então, quem quiser no próximo domingo ir lá assistir as meninas, vai ser na Neoquímica. E essa semana também começou o Campeonato Paulista. O Corinthians começou ganhando de 4-1 do São Bernardo, se não me engano. E essa semana vai pegar a Portuguesa
a Portuguesa mesmo, não é a Portuguesa Santista, é a Portuguesa Paulista Nem mesmo. carioca. Nem a Carioca, é a Portuguesa Paulistana mesmo. Mas aí você vai ser na Fazendinha, vai ser no meio de semana, às 3 da tarde. Mas legal que colocaram o jogo eliminatório na Neoquímica Arena também. Você sabe como é que vai ser o esquema de ingresso? Já Ainda tem não definido saiu, isso? porque eles tinham saído primeiro que ia ser na Fazendinha e depois, hoje que o Corinthians mudou para a Neoquímica Arena. Então, durante essa semana vai sair o esquema de ingresso. E lembrando que se o Corinthians passar, que eu acredito que vai passar pelo Real Brasília, porque já ganhou de 2-0 fora, vai pegar o time de verde na semifinal. Bom, meus amigos, eu acho que é isso. Vamos chegando ao final deste podcast 304, ao final desta live. E o Gibson vai lembrar nossas redes sociais, certo, Gibson? Bora lá, temos 10 redes para vocês seguirem. Estamos ao vivo hoje aqui em 2 delas, no Facebook e no YouTube. Temos também o Twitter, o Instagram, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, TikTok e Telegram. Todas elas Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade de Timão. É isso aí, meus amigos. Na quarta-feira, né, Dudu, estaremos aqui ao vivo e no domingo também, logo depois da partida. Não vai ser às 7 da noite, vai ser logo depois da partida. A partida é às 6, então lá pelas 8 e pouquinho a gente tá ao vivo aqui, né, Dudu? Sim, com certeza. Não percam, fiquem com a gente nessas datas. E também, que nem o Gibson falou, assinem as 10 redes, assistam de novo, né, todas aí no YouTube, no Facebook, para ver se a gente não deixou de falar alguma coisa, falou alguma bobagem, aí vocês cornetam a gente na próxima live. Procura uma frase da Ana elogiando muito o William e manda pra gente, por favor. Ó o bullying, ó o bullying. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Conto com vocês durante a semana aí novamente. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!